Olá, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Andresa Norberto, nutricionista, terapeuta alimentar e coach nutricional, e o tema dessa live de hoje vai ser muito importante para vocês, muito interessante, que é: eu ouço, Andresa, eu não consigo emagrecer. E muitas das vezes, né, essa dificuldade, ou melhor, todas as nossas dificuldades na nossa vida, elas começam no nosso campo mental. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje, né? Se você tem dificuldade para emagrecer, para sustentar o peso perdido, vamos começar a olhar, né, esse campo mental, esse cognitivo. O que você pensa? E muitas das vezes esse pensamento ele não está claro para você, ele não é racional, ele está a nível inconsciente. E esse pensamento, ele interfere em todos os resultados que você tem, né, nos campos da sua vida. Aqueles que não estão prosperando, não estão dando os resultados que você espera, tem um pensamento por trás, e esse pensamento pode estar a nível inconsciente, e é preciso, muitas das vezes, de ajuda para acessar esses pensamentos inconscientes e ressignificar. Então, a gente encontrar quais são esses pensamentos que fazem você sentir, fazem você se comportar, comer descontroladamente, você buscar comida quando você já está ali satisfeita e não consegue parar. Então, esses comportamentos, eles estão relacionados a crenças, né, a pensamentos que estão no inconsciente, e que a partir do momento que a gente coloca luz, né, a gente traz para o nível da consciência, a gente ganha a possibilidade, né, a oportunidade de mudar, de mudança, de fazer diferente, de tomar atitudes e modos assertivos de agir sobre aquela mesma situação. Bom, então assim, eu quero começar, né, a live falando que de onde vem tanto essa nossa preocupação com o emagrecimento, né, essa dificuldade com o emagrecer. Então, desde muito cedo, nós mulheres começamos a criar um padrão de beleza. Então, nós mulheres, meninas, adolescentes, então lá atrás a gente começa a construir esse padrão de beleza de um corpo idealizado na nossa cabeça. E quando a gente começa a construir isso, isso é construído a partir de experiências que a gente vive na nossa infância e na nossa adolescência. Então, vocês já perceberam, lembram de ouvir comentários sobre o corpo? Ouviu ou fizeram comentários sobre o seu corpo? Ah, é gordinha demais, você precisa fazer uma dieta. Ah, tá magrinha demais, você precisa comer mais, porque senão vai ficar, né, fraquinha, vai adoecer. Então, e tem a questão de comparação com o corpo das coleguinhas. Então, através dessas experiências com pessoas, com situações, né, da sociedade, né, a sociedade, você vai numa festa e ali as pessoas estão falando dos corpos das outras, às vezes estão comentando sobre o seu corpo, você está na escola. E eu lembro de uma situação na minha adolescência, que nós éramos um grupo de amigas e nós iríamos nos apresentar numa festividade, num evento da escola, e era para nós colocarmos uma blusinha de alcinha. E eu não me sentia bem com o meu corpo, porque eu me comparava com as minhas colegas e eu tinha uma barriguinha baulada, né, uma barriga maior, e que eu me sentia já gorda. E eu nem era, então lembrando da época, eu não era gordinha. E essa visão, né, me fazia sentir muito mal, porque eu me via como inadequada, eu me via como diferente. Então é aí que começa, né, essa comparação, né? A gente olhar para as outras pessoas na adolescência, já comparar, já se sentir inadequada, né? E às vezes ouvir a mãe falar: nossa, minha filha, você tá gordinha, né? Tem que fechar a boca, e começarem a te privar da alimentação, te privar de comer. E às vezes você tá mais magrinha, né, um corpo magro, e vi pessoas
te obrigando a comer. Então isso acontece com muitas pessoas, né? Eu tenho uma cliente que na infância dela, ela foi obrigada a comer verduras e legumes. E ela não lembrava, não entendia por que ela não conseguia comer, não conseguia comer verduras hoje em dia. Então ela me procurou com essa queixa: Andresa, eu não como bem, eu quero aprender a comer melhor. E aí seria muito fácil, como nutricionista tradicional, fazer um cardápio, um plano, entregar para ela: olha, começa a introduzir aos poucos, como é que essa verdura, né, e tal. É até uma estratégia bacana, mas se não entender o porquê que ela tinha essa aversão com as verduras, com os legumes, essa mudança de comportamento seria só mais uma tentativa, como inúmeras vezes ela fez, e não conseguiu perpetuar com aquele comportamento novo. Então, com a terapia alimentar, né, a gente consegue entender como você chegou até aqui. E a gente faz essa regressão, a gente faz esse entendimento do porquê que você chegou no peso que você está hoje. Então, já a gente vai investigar na infância. E o que a gente descobriu? Que essa aversão a legumes e verduras era que ela tinha sido obrigada a comer o que ela não queria quando ela estava na infância. Então ela passou a vida inteira comendo arroz, feijão, macarrão e carne. E depois dessa mentoria, a gente fez durante 3 meses, né? Ela consegue até hoje, com a introdução tranquila, né, amorosa, gentil, comer frutas, verduras, e dessa forma a alimentação dela ficou mais tranquila. Aconteceu o quê? A ressignificação desse momento de perdoar as pessoas que obrigaram ela a comer frutas e verduras, legumes, a ela entender, né, que a pessoa queria o melhor para ela, mas que ela naquele papel ali como criança, né, ela se sentiu ameaçada, insegura, ela se sentiu ofendida e trouxe, né, nessa memória inconsciente para a vida adulta. Então, quando a gente tem a ajuda de investigar e ir mais profundo na raiz do problema, ajuda certa, profissional certo, isso a gente traz para a consciência e a partir daí a gente trabalha a cura. Então, melhorar a relação com a comida a partir disso. E a partir daí, né, é uma libertação para que qualquer hábito que você inclua na sua vida, né, você consiga permanecer ali, né, porque você está com liberdade, você está ali com aquele sentimento mais não te prendendo, não te prejudicando. E isso gera uma grande transformação, né, na vida das pessoas. Bom, então perceba, se na sua infância, né, você não sofreu algum tipo de comentário, se você não sofreu comparações, familiares falando sobre o seu corpo, e lembrar disso, ou pessoas que possam, né, estar comentando isso da sua família, é muito importante para que a mudança de comportamento ela aconteça e seja sustentável, que a sua tentativa de emagrecer seja algo que você vai ter resultado e você vai conseguir sustentar, porque as questões emocionais elas são muito importantes, influenciam muito no nosso comportamento com a comida. E essas cobranças, né, na infância e na adolescência às vezes são tão fortes que se torna a gente começa a acreditar, né, que isso é verdade, que a gente às vezes não vai conseguir, ou que a gente é gordinha mesmo, que a gente é magrinha, que... Tipo assim, olha um comentário que eu já ouvi uma cliente falar, né? Ela lembrou que uma amiga dela falou lá na infância, adolescência, que se ela não emagrecesse, ela ia sair rolando. Então são situações que internalizam na mente da pessoa, né, ali da criança, do adolescente, e que a criança passa a acreditar como verdade absoluta. Aquilo passa a fazer parte da vida dela. E ela acredita, né, que o corpo dela é errado, que o corpo dela tem defeito, que ela é inadequada, que ela... Gente, vai até tão profundo de acreditar que não é merecedora, digna de amor, de atenção.
e interfere até no amor próprio, porque o que eu vejo como se fosse um filtro, né? O que eu vejo como o outro me vê é como eu me vejo. Então eu olho, nossa, né? Não tô bem, não sou digna, isso em nível inconsciente, não sou digna de respeito, de amor, de atenção. E nesse nível, a mulher não se dá amor, não se respeita e usa a comida como forma de punição, como forma de se maltratar. Já que eu não tenho cuidado comigo, já que eu não sou digna de amor, de carinho, de atenção, eu vou comer mesmo. Eu vou comer para ficar feia, para ficar gorda, porque eu não mereço. Então é muito sério isso. Por isso, muitas das vezes, você tenta emagrecer, né? E não consegue manter o peso perdido. Você até consegue emagrecer, ou às vezes vive no efeito sanfona. E esses pensamentos, né, eles precisam ser trazidos para o nível de consciência com ajuda. Por quê? Porque senão você não consegue acessar. E às vezes, se conseguir acessar, você não consegue a cura, você não consegue tomar atitudes assertivas sobre, né, com essa relação que você tem, com você, com a comida, a sua visão com o mundo. Então é como se fosse um filtro. E aí, né, como eu reforçando aqui, ter um pensamento, esse pensamento de não ser digna, de não ser feliz, de não ser merecedora, que o meu corpo é errado. E isso, né, vai se tornar uma crença, né, vira um padrão de pensamento que te acompanha pelos momentos da sua vida. Então imagina, né, você não entende o que está ali por trás daquele comportamento. Então são as crenças limitantes que você, né, tá ali impedindo você de ter uma relação legal, de comer e saborear comida natural, comida fresca. E aí se torna essa verdade absoluta, né? Sou feia, se eu fosse magra eu seria feliz. Aqui eu notei algumas crenças para vocês, ó. Não sou boa o suficiente, eu preciso ser magra, eu não gosto do meu corpo. E aí, esse tipo de pensamento, ele se torna um problema na sua vida. E ele te motiva a buscar o emagrecimento. Se você se olha, né? Você tá com esse pensamento inconsciente de você não ser digna de respeito, você não é merecedora de ser feliz, você, para ser feliz e merecedora, você tem que ser magra. Chega um momento que conscientemente, não, eu quero emagrecer, eu preciso, e aí a gente vai lá e busca uma metodologia que ela foi desenhada para dar errado. Ela foi desenhada para te manter num ciclo de fazer a dieta restritiva, emagrecer, e naquele período que você está fazendo, o seu corpo, ele quer te proteger dessa agressão, dessa ameaça, que para ele é como se estivesse no deserto, e aí ele vai ativar mecanismos de te tirar dessa situação de ameaça, fazendo você sentir mais fome. Quem aqui nunca sentiu mais fome quando começou a fazer uma dieta? Começou a pensar mais em comida. Só de pensar em fazer uma dieta, começar uma dieta mesmo ali no papel, né, restritivo e tal, ali certinho, você começou a sentir mais fome, ficar ansiosa, ficar nervosa. Quantas vezes, né, isso já aconteceu com você? Então, é um mecanismo que o seu corpo gera para se defender. E isso não está no seu controle, porque é fisiológico. E você vai sentir mais ansiosa, mais frustrada, nervosa. Então a vida tá ali de fora um caos, tem situações para você resolver, desafios a todo momento, preocupações, e você ainda tem que lidar com essa baixa de metabolismo, essa irritação, esse nervosismo decorrente da fome, da falta de nutrientes, né, da falta de prazer, entende? Então isso é muito importante, olhar para todos esses pontos, né, para que você tenha realmente um emagrecimento sustentável, duradouro, que você alcance o seu objetivo, que você consiga, né, criar metas atingíveis e que isso seja concretizado. E quando você tenta e não consegue, perceba se é essas crenças que estão te bloqueando.
E enquanto não serem ressignificadas, você não vai conseguir ter resultados diferentes na sua vida. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. Pronto, voltei. E nessa busca por emagrecimento, né, dessa questão, então o seu corpo ele tá ali se defendendo dessa situação, te fazendo sentir mais fome, te fazendo pensar mais em comida, você começa a sentir mais irritação, maior ansiedade, e aí você passa por isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí você pesa, às vezes não perdeu o peso da forma que você gostaria, o quanto você tinha determinado, porque às vezes metas grandes e aí com restrição alimentar, junto, né, com problemas, questões da vida que acontecem a todo momento, aí volta a ganhar peso perdido, recupera o peso perdido. Por quê? Porque em algum momento ali pode acontecer esse desejo alterado, ele levar você a ter comportamentos disfuncionais, negativos. E trazendo para esse pensamento, já que eu sou feia, né, eu vou comer mesmo, porque eu não consigo emagrecer, eu não consigo, né, estar naquele peso ideal, aquele peso desejado, né, aquele que eu sonho. Então, sim, liberar todos esses pensamentos, porque quando você tem essas crenças... Deixa eu ajeitar esse cabelinho aqui, gente, tá incomodando, né? Pra ficar bonitinho pra vocês. Mas é assim mesmo. Então, assim, perceba que essas crenças, elas começam lá na infância, né? E passam pela adolescência. E aí você busca, ela ganha força ao longo dos anos, esses pensamentos. Né? E você busca uma mudança, você busca, nossa, eu quero emagrecer. E aí no momento que você ou busca mudar e busca ali emagrecer fazendo dietas, né? Fazendo restrições, às vezes purgações, né? Colocar o dedo na garganta para vomitar, tomando remédio, fazendo cirurgias, que até pode ajudar ali, né? Você ter um formato do corpo, mas não trabalhando a mentalidade, você está fazendo aquilo ali para outra pessoa, para ser aceita, para ser amada. Você não está fazendo por você, né? Você se ama, você se gosta, está fazendo... É muito da autoestima. Então isso leva a um sofrimento, gera um sofrimento se você não tem clareza de todas essas questões. Então todos esses pensamentos, essas crenças limitantes que vêm da infância, da adolescência, né, te leva para isso, para essa mudança, com metodologias que são agressivas, né, dietas restritivas, remédios, shakes, né, jejum intermitente, são métodos que podem fazer você emagrecer, né? São resultados imediatos, porém insustentáveis. Por quê? É uma agressão para o corpo, né? Isso agride o psicológico, agride o fisiológico, né? Emocional, e por isso não se perpetua por muito tempo. Então eu te pergunto, né? Faz sentido você insistir numa metodologia que foi desenhada para falhar, que não leva em consideração essas crenças limitantes, né, esses pensamentos que estão na sua cabeça enraizados há tantos e tantos anos, que está mexendo com a sua autoestima, que faz você se sentir às vezes, né, não merecedora de carinho, de atenção, e que você precisa ser magra para ser aceita, para ser acolhida, né? Então não faz sentido. Olhe para isso, né, e ressignificando tudo isso, essa relação, né, com o peso, com o seu corpo, você curar isso, e a partir do momento, né, do momento que houver a cura, houver esse ganho, na verdade, primeiro é o ganho de consciência, acontece a mudança, você estará preparada para olhar para suas sombras, né, para você ter coragem para acolher isso e às vezes assumir que você é vulnerável. E a vulnerabilidade, a gente assumir, a gente entender, empodera a gente dentro de um processo de ter uma vida mais saudável, de ter uma vida voltada para os cuidados, para o autocuidado.
tanto de atividade física quanto uma alimentação mais equilibrada, né, com mais alimentos frescos, naturais, de você se preocupar em cuidar da sua saúde mental, para você dormir bem, para você ter um autocontrole sobre as situações externas que a gente não tem controle, né? Que às vezes a vida vem, dá uma rasteira na gente e a gente precisa, né, de estar ali, dar um passo para trás e enxergar aquela situação com um olhar de compreensão, ter compreensão daquela situação para que a gente consiga se empoderar, consiga superar e assim seguir, né? Bom, gente, outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que, né, essas crenças, elas interferem nos comportamentos atuais, fazendo você ou buscar, né, essa metodologia às vezes restritiva, metodologia de fazer jejum, de passar fome, de fazer uma cirurgia. Quantas pessoas às vezes já fez cirurgia, mulheres que passaram ali por uma cirurgia, e mesmo assim, se você pergunta, tá se sentindo bem com seu corpo? E lá no fundo ainda, não tô bem, não tô feliz, ainda falta alguma coisa. Isso acontece muito. Então tem muita clareza, né, dessa questão de como eu busco construir um peso saudável, um corpo legal. Então se a motivação eu quero um corpo legal para eu ter saúde, disposição, dormir melhor, né, viver o máximo da plenitude que a vida possa me proporcionar. Então, olhar o grande porquê. Agora, se você percebe que o seu porquê é para se sentir aceita, né, para se sentir acolhida, para se sentir, para ter elogios, então tem um grande problema, né, que precisa ser olhado, precisa ser identificado e tratado, tá bom? Outro ponto é que às vezes, muitas das vezes, as pessoas paralisam no processo de mudança, já não acredita mais que é possível ter uma vida diferente, sair da zona de conforto, porque às vezes tem certos problemas que viram bichinho de estimação. Tá difícil, tá complicado, mas a pessoa acredita que não existe nada de diferente além daquilo ali que ela tá vivendo, ou às vezes ela não se sente capaz de mudar a vida. Isso em todas as áreas, que seja na saúde, bem-estar, que seja em relacionamento, né, com a família, financeiro, carreira. Então, às vezes, de estar ali parada, né, paralisada, não mexe nada, porque tem medo do desconforto, tem medo do desconhecido. E então, trabalhar para identificar e desconstruir essas crenças com amorosidade, com paciência, né, com curiosidade, é um passo muito importante que é trabalhado dentro da terapia alimentar, que é muito fundamental, né, hoje, para a gente enxergar a nutrição além de uma dieta, né, um papel ali que te dita o quanto você pode comer, a hora, a quantidade. Então não é isso, né, ter uma relação positiva com a comida e com o corpo vai muito além, né, de você ficar ali contando calorias. Vai num trabalho de libertação mental, ressignificação de muitas coisas que você acredita e aquilo ali está te paralisando, te bloqueando, viver a sua melhor versão. Isso precisa ser olhado. O emagrecimento verdadeiro, ele começa aqui, ó, na nossa mente, nos nossos pensamentos, a forma como a gente encara a realidade. É uma forma de mudar o nosso filtro. O filtro como eu vejo as coisas ao meu redor. E aí eu me vejo num ponto de vítima, né, de não ser merecedora. Então sair desse lugar de vítima, né, de que eu não consigo, se vitimizar mesmo, isso não é culpa sua. Mas quando você percebe isso, consciência, é a hora de mudar, sair desse vitimismo, que é como se fosse um barco sem alguém ali para, né, controlar. Você é um barquinho lá no meio do mar e aonde o vento levar você tá indo, né? Ó céus, ó vida, né? É culpa do governo, culpa do marido, é culpa da pandemia, né? E às vezes a gente parar um pouco, né, desse reclamar
e a gente começar a ter uma visão diferente, falar, ok, a situação é essa, o que que eu posso fazer, o que que tá no meu controle, como eu posso agir diferente, como eu posso me comportar diferente. Então, só de você querer, né, já é um grande passo, porque a partir disso vai abrindo possibilidades mil, né? O universo ele abre a torneirinha de muitas possibilidades para você encontrar as pessoas certas, as ferramentas certas, né? A situação vai ficando mudada, sendo diferenciada e você sai daquele papel de vítima e vai para o papel de protagonista da sua própria vida. Você ganha ali um remozinho, né? E aí você vai para onde você quiser, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Tem alguma pergunta? Obrigada pela presença de vocês. Espero ter, né, trago pontos para reflexão, para mudança, para transformação, que a gente merece sim viver uma vida plena, viver em abundância, em prosperidade, em aceitar as vulnerabilidades e se empoderar em qualquer processo, em qualquer coisa que você queira na sua vida, né? Mas a gente precisa de curar muitas coisas, né? A gente precisa de ter um objetivo e aí a gente alimentar estratégias e ter consistência, né? Consistência nas pequenas ações que a gente sabe que vai levar a gente, né, para aquele lugarzinho bacana. E não se esqueçam de, falo muito sempre aqui, que é balizar as vitórias, né? Agradecer por cada pequeno passo que você deu, porque isso ajuda a você ir mais longe, né? E a vida acontece agora, nos pequenos passos, não é lá no seu objetivo. Alcançar o seu objetivo vai ser uma consequência desses pequenos passos que você está dando hoje, tá bom? Hoje, então valorize o seu presente, agradeça por tudo que está acontecendo, que tá mesmo que você esteja passando por uma dificuldade muito grande, é uma situação de que olhe com compreensão e o que essa situação tá me ensinando, né? O que essa situação tá me trazendo de bom, porque a gente só vai entender o que aquilo ali significa de aprendizado depois que a gente consegue olhar como se fosse uma observadora, né? Desidentificar daquela situação, para ter esse olhar de compreensão. Beijo para vocês, boa noite.